Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Eu sou Joel Scala e está começando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, vamos falar de educação e esporte, com a Joana Milagria e o Felipe Pítaro Ramos. A Joana Milagria é diretora-geral do Instituto Superação. Boa tarde, Joana. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Joel. Obrigada. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo também. Boa tarde, Felipe. O Felipe Pítaro Ramos é gerente da Fundação Gol de Letra, falando diretamente do Rio de Janeiro. Olá, Felipe. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo ao nosso programa. Olá, boa tarde, Joel, Joana e ouvintes. Muito bom estar aqui com vocês. No Perspectiva de hoje, além da entrevista com os nossos dois convidados, nós teremos a coluna Desafios do Terceiro Setor com a professora Irene Reis dos Santos, que é fundadora e presidente do CORE, a Comunidade Reinventando a Educação. E também ela é parceira do Observatório do Terceiro Setor. Nós vamos ter também uma reportagem direta de Nova York, da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, falando sobre desperdício de alimentos e o momento musical do programa. O Instituto Superação foi criado em 2016, é uma organização não governamental que visa contribuir e fazer diferença na vida de crianças e adolescentes da rede pública de ensino aqui do nosso país, por meio da educação e do esporte. Desde 2016, Joana, em que estágio está o trabalho realizado pelo Instituto Superação? Legal, Joel. A gente vem amadurecendo aí o nosso trabalho desde 2016. Nos últimos anos, a gente vem crescendo bastante, a gente cresce, amplia a nossa atuação desde a fundação, até que em 2021 para 2022 a gente tem o começo de um crescimento maior, até onde a gente cresceu nos últimos anos aí em torno de 135% a nossa atuação, em mais ou menos 2 anos. Então, estamos aí já num estágio hoje mais maduro de trabalho em parceria com as secretarias de Estado de Educação em São Paulo e Minas. Nós ouvimos... já explica um pouquinho o que a gente faz? Ou Fica à vontade, ainda fica à vontade. Ao longo do programa, nós vamos conversar sobre as suas atividades, que vocês realizam. Ô, Joana, muito se critica a qualidade do ensino público no país. Qual é a sua visão? Joel, eu acho que a gente tem um potencial muito grande nas redes estaduais, pelo menos nas que a gente atua e nas que eu conheci até então na minha atuação aí de alguns anos, né, nessa área. E acho que a gente tem algumas questões muito difíceis hoje em dia de saúde mental, tanto no corpo docente como nas crianças e adolescentes. Eu acho que isso é pouco visto aí nas políticas públicas, e acho que o esporte, a educação física são elementos aí importantes para apoiar e ajudar nesse trabalho que envolve também as questões de saúde mental. Mas eu acredito que a gente, na área de educação física, a gente tem um currículo muito bacana, hoje um currículo diverso. Aqui em São Paulo a gente tem o GESP, os Jogos Escolares, na verdade no país inteiro, mas aqui a gente acompanha mais em São Paulo e Minas. Então, enfim, tem propostas muito bacanas, mas que pecam um pouco aí em sua implementação. E hoje a gente tem aí algumas organizações como o Instituto Superação, que são parceiras da Secretaria, que tentam apoiar a implementação das políticas públicas educacionais em alguns estados brasileiros. Felipe, né? Vamos falar um pouco do Gol de Letra. Ele foi fundado pelo Leonardo e pelo Raí já há algum tempo. Como tem sido o trabalho? Você tem tido dificuldade? A Joana
falou sobre políticas públicas, né, que não têm sido suficientes para atender e melhorar a qualidade da escola pública. Joel, então, a Gols Letra está fazendo esse ano 25 anos de atuação, né? Nós temos 26 de criação e 25 de atuação direta, e tem algumas questões, acho que são importantes a gente pensar, né? Hoje a Gols Letra nasce do trabalho de 2 ex-atletas, mas ela não se configura numa organização só de trabalho esportivo. Então, hoje nós trabalhamos com formação para o mundo do trabalho, com arte e educação e, claro, com destaque maior na área de educação física, esporte e lazer. Eu tive assim, a experiência eu fui 15 anos professor da rede pública de ensino estadual aqui no Rio de Janeiro. Né? E assim, a gente vê algumas questões que são importantes nessa relação com a escola, e acho que não cabe, né, por exemplo, na discussão terceiro setor, poder público, a gente fazer uma medida de comparação, mas numa medida de crítica, né, tendo sido eu também profissional que teve na escola durante tanto tempo, eu acho que as escolas acabaram recebendo uma carga muito grande de responsabilidades, de cobranças, várias políticas incidem sobre a escola, mas a escola em si não foi investida como deveria, né? Ela não cresceu em termos de investimento, ela não cresceu em termos de pessoal, ela não conseguiu, dentro da sua própria lógica de trabalho, criar uma interface ali com a comunidade, com os parceiros locais e tal. Então, acabou ficando meio que um espaço vazio entre a escola, a comunidade, a realidade local, e as organizações do terceiro setor ocupam bem esse espaço porque nascem para isso, né? Nascem para um problema que está estabelecido e não, na verdade, tem que fazer o caminho contrário de saída do seu foco de atuação principal para dar conta dos problemas que aparecem. Então, hoje, a gente tem um trabalho fundamental, que é um trabalho de elos, né? Então, essa coisa de trabalhar junto com a política pública, de discutir com as escolas, que nem sempre é fácil, né? Muitas vezes nós somos vistos como aquele estrangeiro que entra no espaço do outro, né? Mas não é o caso, né? A organização social ela não quer reinventar a escola, ela quer ser parceira. Então, esse trabalho hoje de estar junto da política pública de educação, mais especificamente de esportes também, né? Ele é importante porque ele vai criando novas narrativas, novos diálogos. A gente vai conseguindo criar interações entre a realidade, né, das instituições e do cenário em que se atua. Então, hoje é um trabalho fundamental, né? É importante que a gente fale desde o início que o trabalho da organização social ele não é compensatório ou substitutivo, né? Ele é um trabalho real, ele é um trabalho necessário, ele é um trabalho de posicionamento político e social importante, e que a gente trabalha para fortalecer cada vez mais as políticas de proteção à criança, adolescência, juventude, ao idoso, né? Para que a gente consiga diminuir, né, ou mitigar minimamente as desigualdades que a gente encontra, sobretudo nas periferias. Então, nosso trabalho tem sido muito nesse sentido, assim como Joana falou, a superação está nessa mesma linha. Às vezes a gente está mais direto com a política pública, com a escola, às vezes a gente está em parceria em espaços mistos, mas a ideia é fortalecer esses contextos, que são contextos frágeis. Você colocou um aspecto importante, viu, Felipe? Eu também tive uma experiência, durante algum tempo eu fui professor da rede pública aqui do estado de São Paulo, e a gente observa que as escolas que mantêm uma certa qualidade são aquelas que estão próximas, né, da comunidade, elas trabalham em conjunto com a participação da comunidade. Isso não acontece na maioria das escolas. Qual é a razão? Por que em algumas escolas tem essa liga, né, com a comunidade, elas participam ativamente, e aí obtém bons resultados, né? E a maioria das escolas públicas não conseguem isso no nosso país. Eu acho que, Joel, a gente tem, enfim, hoje a gente está dentro de 78 escolas aí em São Paulo e Minas, e a gente observa uma realidade muito diversa, não só entre os dois estados, mas dentro de cada um dos estados, tem escolas das mais diversas realidades. E o que a gente observa é que o corpo docente, aí, a diretoria e coordenação faz muita diferença na forma como essa escola vai trabalhar. Então, a gente já viu escolas, que tem uma quadra mínima que a professora de educação física pintou junto com os alunos, descoberta,
Inclusive, essa diretora lá em Minas, essa professora, depois ela virou diretora, ela foi votada e virou diretora da escola. Mas é uma escola que tem um corpo docente ativo, que quer fazer a diferença ali na vida daquela molecada com os instrumentos que eles têm ali. E isso eu acho que faz toda a diferença, né? Então, o que a gente aqui observa hoje é que realmente diretores mais dedicados, professores mais dedicados e que conseguem lidar com as diversas realidades e dificuldades que eles têm, faz toda a diferença na vida e na formação e na transformação aí da escola na vida desses Você alunos. concorda, Felipe? Quer dizer, isso depende muito do profissional, que tem uma visão social e que se destaca a importância, né, da escola dialogar com a comunidade. Você também pensa assim dessa maneira? Quer dizer, depende muito do profissional. Você e a Joana falaram de políticas públicas. Nós não temos uma política pública, né, que estimula esse profissional, né? Pelo contrário, muitos profissionais precisam ser reciclados, né, para enfrentarem a atual realidade da escola pública. Eu penso assim, acho que, claro, né, a predisposição ou o entendimento que os profissionais que fazem a gestão da escola têm do cenário fazem diferença. Mas a gente também tem que analisar um outro ponto importante. Nos últimos anos, sobretudo, com essa coisa dos rankings, do IDEB e de outros índices importantes, as escolas cada vez mais estão sendo sobrecarregadas de trabalho, né, de burocracia, de cobrança, de resultados e tudo mais. O que a Joana falou no início é um outro ponto importante. A gente tem um adoecimento muito forte dos profissionais que estão no setor da escola, né, o que acaba criando, né, uma ausência, uma rotatividade grande de equipe. Então, muitas vezes, a diretora da escola, o coordenador, ele tem que lidar com toda a cobrança que recebe das secretarias, ele tem que lidar com a falta de pessoal e de estrutura, né? E a gente sabe que, principalmente, as escolas de periferia têm uma falta de estrutura assim, crônica, né? Não é só de espaço de esportes, não, é de várias coisas. E você ainda tem os cenários, né? Você tem, às vezes, a própria política educacional, dependendo do município, do estado, ela não incentiva muito, isso vem dos níveis centrais da educação, não do profissional de ponta. Ela não incentiva muito a integração territorial. E aí, se você pega territórios conflagrados, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você tem territórios onde as escolas chegam a passar 30, 40 dias no ano fechadas em função de confrontos armados, de tiroteios. Quando você tem pouco pessoal, você tem uma cobrança muito alta, você vai diminuindo o espaço de participação. E acaba que as escolas também não conseguem muito criar os espaços de participação, os conselhos de paz, conselho comunitário, que poderiam ser espaços de aproximação. Então, na verdade, assim, toda vez que a política pública de educação for construída para a escola e não para a escola no contexto onde ela atua, isso vai acontecer. E acho que a gente deixar na mão do profissional, né, a boa vontade ou a proatividade para envolver a comunidade, eu acho que pode ser mais um peso. É uma oportunidade, um peso. Então, a gente tem que olhar esses dois lados, porque isso existe, isso é um fator limitador, muitas vezes, para essa integração maior entre a escola e a comunidade. Realmente, o Rio de Janeiro tem um problema específico, né? Esse problema das aulas, da interrupção das aulas por causa dos tiroteios. Eu vou falar da voz das ONGs, mas antes eu quero uma resposta rápida de você, Joana, e do Felipe. O modelo americano seria interessante aqui no Brasil, botando um administrador nas escolas para melhorar o desempenho da escola, dos alunos, enfim. Mas com você, Joana. Olha, Joel, isso é bem polêmico, né? Eu acho que a escola precisa de educadores, né? Eu vou pensar assim, na escola onde eu estudei, na escola onde onde os meus sobrinhos estudam, enfim, na escola que eu acredito, temos educadores, claro, e eu sempre falo aqui também, né, no Instituto Superação, quem trabalha no administrativo, financeiro, também promove impacto social, e acho que dentro de uma escola, eu tive uma oportunidade bem bacana, eu fui diretora institucional de uma escola fundação aí no Rio, né, morei no Rio muitos anos também. E dentro de uma escola, a gente precisa de pessoas educadoras, né? Seja ela com conhecimentos administrativos para poder fazer a gestão e poder, né,
Mas eu acho que a gente precisa, é isso, de pessoas educadoras, eu acho que a gente precisa promover educação em todos os espaços e todas as oportunidades, né? Mas, Dentro da enfim, você é escola. favorável ou não? Olha, eu acho que nenhuma... Eu acho que, assim, quando a gente pensa em benchmark, né, nada pode ser aplicado 100% numa realidade que é completamente diferente, uma diferença social que é completamente... São sociedades, né, os Estados Unidos e o Brasil, sociedades totalmente diferentes. Então, como o próprio Felipe disse, né, fazer a política para a escola sem pensar onde essa escola está inserida e quais são as demandas daquele local, É, talvez não faça muito cada sentido. caso é um caso. Eu quero ouvir o Felipe, modelo Cada americano. caso é um caso, e acho que a gente precisa de políticas para a realidade brasileira, é uma realidade única, né? O Brasil tem dimensões continentais, se pensar numa política nacional de educação no Brasil, enfim. Vamos ouvir o Felipe agora. O modelo americano seria aplicável aqui no nosso país? Não, Joel, hoje não. Hoje acho que não. Nosso problema, na verdade, acho que não é administração local. Acho que a gente tem um problema de administração central. Então, acho que se a gente faz uma intervenção como essa hoje, a gente vai ter muito mais conflitos, né? E talvez a gente vá capitalizar, né? Tornar a escola mais um problema financeiro do que um problema ou operacional do que um problema pedagógico, né? Eu acho que a gente tem bons administradores. Se você for olhar o que as escolas fazem com o recurso que tem, né? Por exemplo, você funcionar numa escola hoje de ensino médio, de turno único, à noite, numa periferia, é quase um ato heróico, né? Então, há uma administração. Eu acho que não há um sistema ainda maduro e consolidado para fazer esse processo de desenvolvimento. Acho que a gente tem um sistema educacional focado em números, metas, resultados, mas, né, que vem melhorando, né? A escrita vem melhorando, a ideia das competências e habilidades também, mas a gente não consegue criar um caminho para chegar lá, né? É como se a gente tivesse assim um super avião, mas sem o piloto conseguir tirá-lo do chão. Eu acho que a gente tem que ainda encurtar esse caminho, né? Fazer essa construção antes da gente pensar num outro modelo que vai criar mais questões de resistência e dificuldade, pensando que a escola é um espaço político também, né? Do que necessariamente isso resolveria esse problema hoje. Acho que a grande questão é aproximar novamente, como eu disse, a comunidade da escola, né? E essa visão neoliberal é defendida por muitos educadores, viu, Felipe? O Observatório do Terceiro Setor, ele tem um espaço, ele criou um novo espaço para as organizações. Nós sabemos que as organizações do terceiro setor, ou aliás, o terceiro setor é formado por pequenas e médias organizações de todo o país. E o Observatório, nessa sua nova fase, criou um espaço para as pequenas para contar um pouco a sua história. A gente sabe que a comunicação e a transparência é fundamental para a continuidade dos projetos. E aí esse espaço foi criado pelo Observatório. Basta você entrar em contato com o observatorioterceirsetor.org.br, cadastrar a sua ONG, e aí nós vamos divulgar o trabalho que você realiza. Bom, chegou agora a hora dos destaques da semana. Quais as matérias que mais bombaram no nosso portal? Quem vai trazer essa informação é o Lucas Neves. Olá, Lucas. Olá, eu sou o Lucas Neves, jornalista aqui do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram algumas das matérias de maior destaque do nosso site na última semana. Estudo mapeia oportunidades de desenvolvimento institucional para OSCs. 54% dos brasileiros acreditam que saúde mental é o principal problema de saúde no país. Instituto Família Barrichello passará a atuar em projetos de combate à fome. Em debate promovido pela FAPESP, especialistas avaliam financiamento para startups. Estes foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Você pode conferir estas ou outras notícias na íntegra acessando o site observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Um abraço e até a próxima semana. Tá aí, esse foi o Lucas Neves e ele volta na próxima semana com mais informações. Vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Perda e desperdício de alimentos geram até 10% das emissões globais, alerta a ONU. A Mayra Lopes, direto de Nova York, tem as informações.
Notícias do mundo com a ONU News. Mais de 13% dos alimentos são perdidos globalmente após a colheita e antes de chegar ao varejo. O desperdício nos serviços de alimentação em residências atinge 19%, segundo dados da ONU. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura revela que a perda e o desperdício de alimentos geram entre 8% e 10% das emissões globais de gases de efeito estufa. O metano, que resulta da decomposição, causa um impacto ainda maior que o dióxido de carbono. Dia Internacional de Conscientização sobre a Perda e o Desperdício de Alimentos, a FAO e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente alertam que a redução desses números é essencial para melhorar a segurança alimentar, proteger o meio ambiente e combater as mudanças climáticas. O diretor-geral da FAO, Chi Dong-ju, reforçou a necessidade de mais financiamento para combater esse problema e promover uma distribuição mais equitativa dos recursos alimentares. Segundo o chefe da agência da ONU, ao reduzir a perda e o desperdício de alimentos, os países e as comunidades podem se beneficiar da melhoria da segurança alimentar, do acesso a dietas saudáveis e da redução da desnutrição, ao mesmo tempo que diminuem suas pegadas de gases de efeito estufa. De acordo com o levantamento da FAO, para o período de 2024 a 2033, espera-se que, ao reduzir pela metade a perda e o desperdício de alimentos, as emissões globais de gases de efeito estufa na agricultura caiam 4%. O número de pessoas subnutridas deverá diminuir para 153 milhões até 2030. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. Estamos de volta com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, na pauta de hoje, falando sobre educação e esporte, com a Joana Miraglia e o Felipe Pítaro Ramos. Bom, hoje, na coluna Desafios do Terceiro Setor, nós contamos com a participação da professora Irene Reis dos Santos, que ela é presidente do COR, da Comunidade Reinventando a Educação, e parceira do Observatório do Terceiro Setor. Hoje ela vai falar sobre educação na era digital. Desafios do Terceiro Setor. Na era digital, a figura do professor é tão importante quanto antes? Na verdade, não é mais tão importante assim a figura do professor agora quanto antes. Na verdade, agora é muito mais importante do que em qualquer outro momento da nossa existência. Sabe por quê? Porque é o professor quem vai contribuir para unir, religar pensamentos, práticas e teorias que estão dispersas e que são tão necessárias ao desenvolvimento humano. É o professor a figura que deveria ser cada vez mais ouvida, porque é o desenvolvedor de humanos praticantes por excelência. Quando eu falo de humano praticante, eu estou falando de gente que, tendo cara e corpo de gente, age como se gente fosse, acolhendo, amando, empatizando, servindo. E o professor é essa figura que contribui para além da transmissão dos conhecimentos relacionados com a sua disciplina específica, contribui para desenvolver seres pensantes, críticos e que vão ajudar a gente a não deixar que a nossa espécie entre em extinção. Ser professor na era digital é também se sentir cuidado e aprender a cuidar da sua própria saúde mental. Porque não só o estudante está hiperestimulado por tecnologias, todos nós estamos assim. Dessa forma, todos precisamos aprender como acalmar a nossa mente, como relaxar o turbilhão de pensamentos que nos invadem, como reduzir a nossa hiperestimulação, cuidando da nossa saúde mental, para que a nossa saúde integral esteja, de fato, também bem cuidada e todo o nosso ser esteja aberto a aprender. Obrigado, Irene. Essa foi a professora Irene Reis dos Santos, que participou da coluna Desafios do Terceiro Setor. Bom, agora nós vamos divulgar, o Joana e Felipe, o resultado da nossa enquete que a gente faz no Instagram a respeito do conteúdo do programa, onde os ouvintes vão lá e dão uma opinião a respeito de uma pergunta que a gente faz durante a semana no Instagram.
A pergunta da semana de hoje é: temos um ensino de qualidade? 8% diz que sim, 92% diz que não. Bom, quero saber de você, Joana. Essa resposta dos nossos seguidores, ela corresponde à realidade? Te surpreendeu? Enfim, o que você achou desse resultado? Sim, 8% diz que nós temos um ensino de qualidade, Olha, Joel, 92% não. Não me surpreendeu muito, porque eu acho que essa é realmente a percepção aí do público em geral, né? Como eu falei, o Instituto de Superação, a gente tem um acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Estado de Educação em São Paulo e com a Secretaria de Estado de Educação em Minas Gerais, e trabalhamos aí em parceria com as secretarias, né? Eu diria que a gente tem muito, muito, muito a melhorar, mas eu acho que a gente, pelo menos nos 2 estados, e aí não falando na política nacional, como o Felipe comentou, que eu acho que ele tem toda a razão, eu acho que a gente tem algumas evoluções, e concordo com o Felipe também no ponto de que a escola está sobrecarregada, né? Que hoje são muitas demandas, inclusive a questão da tecnologia, né? Que foi a coluna. Então, eu acho que a gente tem muito a melhorar na educação, mas já esteve num momento pior, né? 8% só, achei pouco, mas achei que a grande maioria realmente diria que o ensino não é bom, né? Isso é Brasil? A pergunta é nível Brasil ou é São Paulo? Nível Brasil. É nível Brasil. Nós temos os nossos seguidores em todo o Brasil. Eles respondem via Instagram. Bom, Felipe, te surpreendeu esse resultado? Não, nem um pouco. E eu acho que, de muitas formas, né, os respondentes têm razão. Tem razão porque a gente vem, né? A gente tem tido. Assim, o resultado do IDEB mostra uma coisa, né? Se a gente for olhar das 100 melhores escolas do Brasil, ficaram posicionadas no IDEB, sei lá, quase 70%, 75% são escolas que têm processos seletivos para entrada. Então, elas não são escolas, vamos dizer assim, democraticamente acessíveis. Né? Você não faz a matrícula e entra, você tem que fazer uma prova e entrar. Então, automaticamente, são escolas que trabalham com aqueles alunos e alunas que estão numa condição, né, melhor hoje, vamos dizer assim, de aprendizado. Você cria com isso uma invisibilidade de muitas outras situações, né, que acabam não acontecendo. A evasão escolar, as escolas de periferia, as escolas rurais, as escolas que não têm laboratórios, as escolas sem internet. Uma coisa é você trabalhar numa perspectiva de 15, 20 anos atrás, onde você não tinha conectividade, as coisas aconteciam num ritmo mais lento, mas quando você evolui, né, em termos de estrutura, conectividade, mediatismo, você precisa acompanhar. E quando o sistema não acompanha, quando o aluno tem que andar 3, 4, 5 quilômetros para chegar na escola, quando a escola está fechada, quando a escola não tem um laboratório, isso também é qualidade da educação, né? Acho que a gente não pode falar só de resultado acadêmico, vamos dizer assim, mas a gente tem que falar de conforto, segurança, acolhimento, modernidade. Sempre né? inserir a realidade brasileira, né? Nessa análise. Né? Então, nesse aspecto, não considerando só o resultado acadêmico, não, a gente de fato não tem uma educação que o aluno brasileiro merece, que a família brasileira merece. Isso não desqualifica o trabalho dos professores e professoras, muito pelo contrário, mas mostra que a gente tem uma fragilidade, sim, a gente está caindo em matemática, leitura, ciência e até no índice de criatividade. Né? A última avaliação internacional do índice de criatividade botou o Brasil lá embaixo. Então, quer dizer, a gente está com dificuldade de fazer as crianças aprenderem e até inovarem. Então, isso é um dado preocupante e a gente precisa estar atento, sim. Que influi na opinião da população brasileira em relação à escola pública. Né? Eu quero confirmando as suas observações, durante a pandemia, 9 milhões de crianças e adolescentes aqui em São Paulo deixaram de seguir as aulas, né? Porque estavam em recesso, porque não tinham equipamento, né? A escola não disponibilizou nenhum equipamento, né? Elas tiveram que interromper. E, claro, isso mexe na qualidade do ensino. Quer fazer alguma observação, Joana? Eu tenho 2 perguntas. Eu ia fazer esse complemento, que a gente teve, na pandemia, uma defasagem muito grande, assim, né? Então, alunos
o último dado que eu vi, alunos do 9º ano estavam com conhecimentos do 6º ano. Né? Então, é uma defasagem muito grande, né? E eu acho que é uma defasagem com questões de saúde mental. Eu volto nisso, porque eu acho que isso hoje é um elemento que compõe a realidade escolar e que está sendo pouco visto, né? E o que a gente viu também, que as redes que voltaram um pouquinho antes, as redes que ficaram 2 anos, porque, por exemplo, Minas só voltou no começo de 22, São Paulo voltou segundo semestre de 21. E isso também fez diferença. A gente acompanha as notas de português e matemática dos nossos alunos, até para entender o quanto o Instituto Superação atua formando professor de educação física que atua no contraturno das escolas, né? Então, a gente quer entender o quanto essa atividade orientada para a promoção do desenvolvimento, essa atividade esportiva educacional orientada para o desenvolvimento, também promove de desenvolvimento nas notas de português e matemática, né? A gente não tem nenhuma ação de reforço escolar ou de conteúdos de português e matemática, mas a gente acompanha essas notas entendendo que quando você desenvolve, né, trabalha pelo desenvolvimento humano, trabalha pelo desenvolvimento das competências socioemocionais, a gente também promove aí indiretamente o desenvolvimento acadêmico. E a gente vê um desenvolvimento acadêmico dos nossos alunos, e em Minas é um pouquinho menor do que em São Paulo, né? E aí observando os vários indicadores que interferem aí nesse dado, né? Um deles tem a ver, a gente acredita, com a volta depois de 6 meses. O pessoal respondeu a nossa pergunta e geram muitas perguntas aqui para os nossos 2 convidados, mas eu vou selecionar 2. O José Felipe pergunta, eu queria que você respondesse, Joana, rapidamente, dentro desse raciocínio que você acabou de fazer. Como o esporte pode ajudar uma pessoa sem perspectiva? José Felipe, aqui de São Paulo. Legal, José Felipe. Eu acho que o que a gente observa, e aí estou aí há muitos anos fazendo isso e trabalhando com isso, é que a prática esportiva, quando ela tem a intencionalidade de promover desenvolvimento, né, quando a gente observa na prática um planejamento do professor, do educador, né, com o foco na promoção do desenvolvimento de competências socioemocionais, a gente vê uma evolução do aluno muito grande. Então, a gente tem relatos hoje de professores que dizem, né, o quanto a relação com a escola melhorou, né, o quanto... Tem uma aluna que tem um depoimento, ela fala assim, porque a gente preza ser uma aluna atleta, então eu tenho que ir bem na escola para ir bem no basquete. Então, depois que eu entrei no basquete, eu quis estudar mais, porque acompanham as minhas notas também e tal. Então, eu acho que o esporte, ele traz o ensinamento de valores, né? Então, como garra, superação, vontade de fazer o seu melhor, trabalho em equipe. Então, a gente fala sempre aqui que a gente quer desenvolver nos nossos meninos e meninas essa vontade de querer sempre fazer o seu melhor, de se superar, né? E isso é para a vida toda. Então, eu brinco que a quadra vira um laboratório de situações da vida em que a gente gera repertório, seja na quadra, no tatame, no ringue, né? Em que a gente gera repertório, no caso do superação é a quadra, e que eles levam esse repertório de respeito, de trabalho em equipe, de saber lidar, né, com as suas emoções para a vida, né, com o que ele aprende ali no esporte. E teve uma situação, esse fim de semana a gente teve um jogo concorrido, a gente tem também uma equipe no Campeonato Paulista de Basquete, só escolar, sub-13, 14 e 15, e teve um jogo do sub-13 super concorrido, enfim, a torcida adversária teve uma questão, e a gente falou, puxa, o que a gente aprendeu dessa experiência? Aprendeu a reagir com valores, mesmo na hora da raiva, mesmo, né, na hora que tem alguém que está sem razão, como é que a gente age com valores? Eu acho que o esporte traz tudo isso, né? Esse aprendizado e essa vontade de querer fazer o seu melhor. Eu queria ver você, Felipe, a Joana fez me lembrar, né? Todas as atividades escolares, curriculares, os alunos adoravam jogar com os professores, né? O esporte realmente traz, né, pelo menos proporciona ao adolescente um contato maior com a escola, né? Ele se liga maior com a escola. A Patrícia, aí do Rio de Janeiro, viu, o Felipe? Ela pergunta o que
pode ser feito para melhorar a educação pública? Patrícia fez uma pergunta difícil. Mas, assim, para melhorar a educação pública, eu acho que a gente tem que começar a pensar, de alguma forma, na escola como uma unidade de desenvolvimento humano, não como uma unidade produtora de resultados. Então, a gente tem que pensar em melhorar a estrutura da escola, em ouvir as equipes e criar modelos de trabalho que não precisam ser totalmente centralizados, podem ser descentralizados para buscar uma política que atenda às diferentes regionalidades do Brasil. Nós temos que criar uma relação dessa escola com a tecnologia, mas não é uma relação pontual, é uma relação permanente, constante. A gente ainda tem nas escolas brasileiras, tanto públicas quanto particulares, a discussão se o celular é ou não permitido, né? É claro, né, que tem os abusos, mas tem abusos... Agora há um recuo, né? Algumas escolas fora do país, daqui dentro, estão abolindo, né, o celular. Porque você tem, né, uma questão disciplinar, hierárquica muito forte, porque é a coisa de não educar o uso, mas de proibir, porque o uso é feito de forma inadequada e tal. Então, assim, a escola ela precisa dialogar com a realidade do que acontece. O aluno não pode ser o inimigo, o aluno tem que ser um protagonista dentro da escola, o aluno tem que ser parte da organização do espaço, da metodologia escolar. A família precisa participar. A educação não pode ser um produto que você compra, paga por ela e ajusta ela como você quer. Porque hoje, assim, as grandes metodologias criadas nesse país e até trazidas de fora, elas estão colocadas naquelas escolas que custam muito caro, né? Elas foram pensadas para a educação pública e não são usadas na educação pública. Então, restou a educação pública, né, por falta de estrutura, não é por falta de recursos, é por falta do investimento onde precisa ser investido. Né? Está faltando tecnologia, está faltando esse espaço de responsabilização, falta tempo, né, para eles passarem mais tempo na escola ou terem com a escola uma relação de uso mais livre. Então, são alguns investimentos importantes para que se melhore realmente o processo de educação. Só vamos falar da educação pública no Brasil, né? Eu acho que tem uma discussão grande sobre avaliação e desenvolvimento de trabalhos focados naquelas aprendizagens ou habilidades que são pouco desenvolvidas. Então, a gente tem que fazer uma escuta maior. Há pouco tempo foi criada a BNCC, que tudo bem, né, um documento que cria uma relação mais nacional, dá uma identidade nacional ao processo de educação. Mas ela é um documento, ela é uma política. Para se aplicar, ela vai precisar de materialidade, de pessoas, de integração, de desenvolvimento das políticas locais. Então, acho que a educação brasileira precisa passar a investir mais nisso. E quando a gente ouve os nossos gestores públicos falando, vamos ter mais escolas, vamos ter mais tempo, tudo bem, tudo isso é importante. Mas não adianta eu criar mais escola, mais tempo e repetir a mesma receita, né? A gente só vai ter um problema ainda maior. Então, a melhora da educação pública passa por essa escuta local, por uma descentralização de alguns processos, né, por um trabalho com tecnologia, inovação e desenvolvimento das unidades escolares realmente sério, né, com a visibilização dos alunos e famílias invisibilizadas aí pela pobreza, né, ou pelos rótulos que são colocados, por um processo de inclusão maior na escola. E aí inclusão não é só de participação, né, das pessoas neurotípicas ou das pessoas até neurodivergentes, perdão, ou até das neurotípicas que têm comportamentos que, por alguma forma, né, não coadunam ali com os valores que são praticados na escola. A gente precisa falar com todo mundo, né? A escola pertence ao aluno bem comportado e não tão bem comportado, ao aluno neurotípico ou neurodivergente, ao aluno pobre ou ao aluno rico. Então, a gente precisa olhar para essa capacidade de integração. Nós temos bons profissionais, nós temos bons documentos, nós temos boas práticas já desenvolvidas no Brasil, mas em algum momento parece que tudo isso não conversa, sabe? E parece que a gente volta a um estado quase que de controle. Falta um diálogo, né? Falta um diálogo aí. Vira um espaço de permanência e controle. Eu acho que enquanto a gente estiver pensando numa escola, né, de que controla, onde a avaliação não avalia, né, onde os processos não acompanham a vida vive, eu acho que a gente não vai ter sucesso. Eu acho que a gente vai continuar gastando dinheiro, criando política e reclamando do que tem. Você levantou um aspecto importante, né? Durante muito tempo a escola pública tinha um preconceito com o mau aluno, né? E a solução era excluí-lo, não é criar mecanismos educacionais
para que esse aluno permaneça. E o trabalho que vocês realizam através do esporte é para todos os alunos, aqueles que são bons, aqueles que não são. E o esporte pode ajudar esse aluno a reverter, né, a sua situação, não é isso, Joana? Ah, com certeza. Eu acho que a gente que atua só dentro das escolas, né, nesse contraturno, muitas vezes a gente fala que é por ordem de chegada, né, as vagas. E a única outro critério, né, que pode fazer o aluno entrar é o conselho de classe definir que tal aluno está precisando dessa atividade. Então, muitas vezes hoje mandam para o esporte aquele aluno que está precisando de limites, que está precisando botar a energia para fora e saber lidar com a sua raiva, saber lidar com as suas emoções, né? Então, acho que o esporte ensina muito isso. E acho que dentro das escolas isso vai sendo percebido, porque tem um outro ponto, né, nosso aqui, que é a valorização do profissional de educação física, né? Então, por muito tempo, a educação física é aquela matéria que ninguém, né, não dá muita bola, que não tem problema se formal, né? Então, todo o potencial que a educação física tem de promover desenvolvimento dentro da escola, dos meninos e meninas aprenderem a lidar com as suas emoções, ele é subvalorizado, né? Desperdiça-se essa hora-aula que tem tanto potencial, né? E um dos nossos pontos é valorizar o profissional de educação física dentro da escola. Então, como foi o caso, e a gente tem outros casos, dessa professora que virou diretora, a gente fica super feliz de dizer, puxa, né, que tenhamos mais professores de educação física, diretores das escolas e com cargo, né, nos órgãos centrais aí das secretarias, porque isso demonstra também a valorização desse profissional, que é um profissional muito importante para o bem-estar e para a promoção de desenvolvimento e promoção educacional dentro da escola. Falando a respeito disso, os professores não são mais incentivados. Você tem exemplos raros, né? Ou como o Felipe falou, ele passou por uma escola pública e você percebe que o professor, já há algum tempo, não é estimulado a se capacitar melhor. Por exemplo, vivemos numa era digital, né? Que estímulos nós podemos criar para esses alunos, né, que já têm uma ferramenta importante? E no Brasil, já há alguns anos, a figura do profissional, né, do professor, não recebe o devido respeito, não é isso, Felipe? Eu acho assim, se você for pensar em todas as redes públicas, você tem uma política de formação, os centros de estudo, os cursos gerados pelas secretarias, mas a questão muitas vezes é aquela, o professor, ele vai para a formação, lá tem uma discussão maravilhosa, várias ideias, ele vem para a escola, assim, o que eu tenho para trabalhar com o que eu aprendi? Então, acho que a falta de estímulo, muitas vezes, está nessa relação. A gente sai do âmbito escolar, isso acontece às vezes no terceiro setor também. Você vai para uma formação assim incrível, num espaço ótimo, você volta para a sua escola, aí você não tem o equipamento, o tempo, né, a disponibilidade do grupo de alunos, ou um espaço, muitas vezes, que seja para você fazer. Então a pessoa olha e fala assim, bom, tudo bem, né, é muito legal. E aí você vai criando uma coisa que eu acho que é muito perigosa, que é aquela ideia do sempre foi assim, né? A gente vai, aprende, mas sempre foi assim, a gente vai lá, não tem como colocar, então você começa a relativizar o que está acontecendo e isso desestimula, né? Eu, há alguns anos, trabalhando nessa coisa do terceiro setor também, tem uma coisa que eu tenho evitado dizer, que é essa coisa, o Estado está ausente. No Estado não é ausente, o Estado é presente. A questão é a forma como ele se faz presente. Então você vai dizer o seguinte, olha, a gente não está investindo na formação do professor. Está sim. Né? Se você for olhar, quase todas as secretarias estão fazendo seus centros de estudo, estão fazendo seus processos de qualificação, requalificação, gratificação, pagamento a mais por resultado, isso está acontecendo. Mas a questão é, como é que a gente consegue transportar isso para a escola? Porque senão a gente também coloca isso na conta do profissional, né? O profissional foi lá, fez a formação, mas ele não está fazendo isso na escola porque ele não quer, não quer como, né? Então, assim, tudo que ele viu e tudo que ele passou, ele consegue na íntegra transportar para a escola e ainda dar conta do currículo mínimo, das avaliações, do conselho, será? Então, acho que é sobre isso que a gente estava falando no bloco de perguntas anterior, né, da qualidade da educação. As coisas acontecem, mas muitas vezes, quando você volta para a tua realidade,
aquela realidade não consegue dialogar com a nave central e muitas vezes ela também não consegue se conectar ali com, né, o lugar onde ela está ancorada. Então, essas conexões precisam começar a se tornar mais reais. Isso para a gente não culpar o professor, que eu acho que a gente já cansou de fazer isso, não precisa repetir, mas para a gente realmente olhar para o que precisa ser feito e fazer com que as pessoas entendam que há possibilidade de mudar, de inovar, né, de derrubar os muros e construir uma coisa mais coletiva. Eu vejo por aí, sabe, João? Importante essa sua visão, né? Não culpar o professor, mas toda uma estrutura. E existe também um aspecto que é importante colocar, que é o preconceito que a escola pública recebe da sociedade em geral, né? Todos os problemas que acontecem numa escola pública acabam batendo na imprensa, na grande imprensa, de uma outra forma diferente. Então, o cidadão comum acaba produzindo um preconceito em relação à escola pública. Eu vou fechar aqui nossa enquete, que eu alonguei demais, por causa da pergunta do José Felipe, que eu agradeço, e da Patrícia. Bom, se você quiser participar da nossa enquete, pode ficar atento à nossa caixinha de perguntas do Instagram. Maiores informações, observatoriotercetor.org.br, ou siga o Observatório nas redes sociais. Essa discussão do esporte e do trabalho realizado por duas importantes organizações que vocês representam, há também um processo, e eu falava no bloco anterior, do preconceito que a sociedade tem em relação à escola pública, né? Esse processo de inclusão social provocado pelo trabalho que vocês realizam, que estágio está? Como é que vocês conseguem contornar esse preconceito que existe em relação à escola pública no nosso país? Posso começar com você, Joana? Legal, Joel. Eu acho que o nosso trabalho, né, junto com as secretarias, é de potencializar tudo isso que tem de bom, né? Então, a gente, hoje, tem um curso de formação de professores, então até potencializando aí o que, né, reforçando o que o Felipe trouxe no bloco anterior, a gente tem um curso de formação de professores da rede no nosso método, e o que a gente vê é um pouco isso, que os cursos, eles têm que estar muito relacionados à prática, né? Então, nosso curso, por exemplo, tem videoaulas, tem uma parte presencial, então a gente leva esses professores para a quadra, inclusive no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Professores do Estado de São Paulo, EFAP, que é, como o Felipe disse, né, a grande maioria dos estados e municípios hoje tem o seu processo, a proposta de formação dos professores, né? A gente realiza, inclusive, os nossos encontros lá também. E o que a gente vê do professor é um pouco isso, como é que eu faço isso na prática, né? Então, o nosso curso, ele busca muito pensar, puxa, inclusive a gente leva os alunos para o curso, né? Traz os alunos para entender como é que a gente aplica isso aqui com 20, 30 crianças e adolescentes na sua frente, como é que a gente consegue promover o amor, o respeito, tendo com essa turma toda aqui, o que eu vou fazer, né? E aí, eu acho que é esse o nosso trabalho, voltando, que é de potencializar o que a escola tem de bom, né? Potencializar esse professor. E acho que tem uma questão grande que a gente pouco fala, que parece um detalhe, que é a história da infraestrutura. Hoje a gente vê pouco, claro, que tem tantas questões, né, importantes, mas eu acho que a infraestrutura, as crianças e adolescentes serem recebidos num local em que tem um banheiro minimamente onde que ela possa, né, fazer xixi, fazer suas necessidades, a menina, muitas vezes, durante o ciclo menstrual, precisa de um banheiro para conseguir trocar ali, né, a sua higiene íntima. Então, a gente fala pouco da infraestrutura das escolas, e eu acho que isso tem muito a ver também com a autoestima do corpo docente, a autoestima dos alunos, do local onde eles são recebidos, e como é que eles também aprendem a cuidar desse local que é deles, já que foi entregue bem cuidado, etc. Então, eu vejo nesses dois lados, que formar bem e cuidar desses profissionais que estão efetivamente implementando a política pública educacional brasileira. Felipe, eu quero te ouvir. O preconceito da sociedade, o problema da estrutura da escola, acaba mexendo com uma palavra que a Joana trouxe aqui para a nossa conversa, com a autoestima do professor. Eu quero tua visão a respeito deste preconceito e da situação das escolas públicas no nosso país.
eu penso o seguinte: se a gente olhar para a escola com preconceito, a gente está fazendo uma distinção, a gente está quase tornando a educação pública, né, um direito de segunda classe. Isso é um problema. Acho que se a gente olhar para a escola pública com críticas é uma coisa, né, mas com preconceito é um problema. Porque no final das contas pode realmente parecer que a escola pública é o espaço que sobrou para aqueles e para aquelas que, vamos dizer assim, têm menos valor ou estão colocados num lugar menos privilegiado da sociedade. Então, e com o tempo, né, uma mentira ou uma ideia repetida muitas vezes vira uma verdade. A gente pode acabar pensando, muitas vezes, que por conta disso, a escola pública tem seus resultados, porque tem pela qualidade dos alunos. Isso também é um risco. A gente culpa os sujeitos, né, pela sua história, pela sua condição. Eu acho que a gente não pode olhar para a escola pública jamais com preconceito, porque ela é um direito, porque ela é uma política assim, fundamental para um país democrático, né? Você ter educação sem ter que pagar mais por isso, pensando que a escola é um espaço de proteção, é um espaço de garantias, é um espaço de fortalecimento comunitário, né? Você tinha perguntado como é que acontece o espaço de inclusão social. O espaço de inclusão social acontece quando você respeita a condição dos sujeitos, quando você promove um espaço seguro de acolhimento, quando você garante que as políticas e a legislação de proteção são cumpridas nesse espaço, quando você gera atividades, né, que geram equiparação desse sujeito, né, às oportunidades de serviços, capital cultural, social, né, de outras parcelas da sociedade. Então, é um erro a gente olhar para a escola ou para os projetos sociais com preconceito, como se fossem coisas, entre aspas, feitas para os mais pobres, feitas para aqueles que não têm. Se a gente olha para isso, a gente está de novo abrindo mão daquilo que é essencial, daquilo que de fato mudou o Brasil, né? A escola pública e gratuita fez o Brasil se desenvolver, sim. Agora, com o tempo, né, a escola também não deixa de ser um instrumento do poder, não deixa de ser um instrumento, né, usado de acordo com os interesses daqueles que o detêm. Você vai jogando a escola para onde você quer jogar, né, para onde ela vai te dar mais retorno. E, de certa forma, a escola nessa condição gera ganho para determinados grupos. Então, o que a gente tem que fazer é discutir a escola como direito, porque um direito bem usado, né, garantido, bem estabelecido, ele é bom para todo mundo, né? Ele equipara as coisas, ele diminui o abismo. Diminuindo o abismo, em teoria, você vai diminuir a violência, a exclusão, você vai diminuir tudo aquilo que a gente gostaria de diminuir nas grandes e pequenas cidades do Brasil. Então, eu acho que a gente tem que olhar para a escola como esse espaço fundamental e olhar para os projetos sociais também de promoção de direitos, de inclusão nessa linha. São espaços que garantem propostas, serviços e garantias que são fundamentais e que, de alguma forma, vêm sendo negligenciadas. Então, eu acho um erro olhar para a escola com preconceito. A gente tem que olhar para ela com críticas, ok, mas também com proposições, né? Não adianta a gente só criticar e não ter sugestões. Então, a participação comunitária é importante. Quem estiver nos ouvindo, que for pai, que for mãe, tio, tia, avô, avó, vai lá conhecer, vai participar, né, da escola dos seus, vai ver o que ela está fazendo, vai lá até reclamar e saber o que você ouve de volta. Eu acho que esse espaço de participação é fundamental, senão a gente vai abrir mão de algo que para a gente é fundamental. Como eu disse, a participação da comunidade é fundamental para a melhoria e a permanência, né, de uma mínima qualidade para os alunos de escola pública. Quando eu provoquei vocês a respeito do preconceito da sociedade, é porque está ali a população de baixa renda, né? Nós tivemos um caso aqui em São Paulo de uma escola top que um aluno bolsista se suicidou, né? E levantou-se um assunto muito grande. Isso acontece nas escolas públicas, por exemplo, do Rio de Janeiro, com certa frequência. É em todo lugar, né? Aqui em São Paulo também. Mas quando você percebe esse preconceito, esse olhar, né? E que pode ser, digamos, diminuído com o trabalho que vocês realizam através do esporte, provocando essas crianças, né? Bons e maus alunos. Eu gostei da referência que o Felipe fez, né? Nosso olhar não é só para o sucesso, né? Então é importante
que a gente vislumbre, né, a escola pública como uma solução, até para resolvermos os problemas graves que existem no país, né? Nós temos uma desigualdade profunda no Brasil. Eu queria ouvir vocês, a partir do trabalho que vocês realizam, o resultado das Olimpíadas, já que eu estou aqui com dois importantes CEOs aí de organizações. E se você vê o resultado das Olimpíadas, sei lá, 70%, 80% ou mais são alunos oriundos da população de baixa renda e começaram numa escola pública, né, Joana? Enfim, eu sou suspeita para falar, adoro o jogo, sou consumidora dos Jogos Olímpicos, e o Brasil tem muita potência, né? Muita potência esportiva, muita potência educacional, né? Eu trabalhei muitos anos com a Rafaela Silva, que teve, né, a segunda medalha, estava trabalhando com ela quando ela ganhou na Rio 2016 a medalha olímpica, eu trabalhava no Instituto Reação, e eu acho que isso é inspiração, né? A gente vê a fadinha depois, né, da primeira medalha da Raíssa, a quantidade de pessoas praticando skate, das escolas querendo ter as modalidades diferentes, porque tem isso também. O Brasil, durante muitos anos, consumia as mesmas modalidades. A gente ainda tem um pouco isso, né? Futebol, vôlei sempre foram os que tiveram mais investimento, né? E eu acho que os Jogos Olímpicos traz essa oportunidade de ampliação de repertório e de inspiração de heróis, né, para essa molecada. E aí eu ouso dizer que é uma inspiração para um algo mais, porque a ideia não é só eu virar atleta, mas se eu não virar atleta, eu posso ser um fisioterapeuta esportivo, né? Se eu gosto de esporte, eu posso ser um fisioterapeuta esportivo, advogado do esporte, marketing no esporte, enfim, hoje a gente tem, como nós, eu e Felipe, estamos aqui trabalhando gestores, né, no esporte social, enfim, então, hoje a gente tem, acho que, né, essa quantidade de pessoas negras, mulheres, medalhistas, né, estando lá, gera muita inspiração para essa molecada aí, querer fazer o seu melhor, né? Volto aí no nosso lema, e se inspirar e querer enfim, que dê certo em alguma coisa e querer ter desejo de poder ser alguma coisa que talvez ele jamais pensaria. E aí até trago um exemplo, a gente teve um aluno nosso que era, né, de escola pública, ele foi da nossa equipe competitiva, e hoje ele está estudando ciência do esportes na Unicamp, então, e aí ele, quando passou na universidade, voltou lá e falou, puxa, gente, eu fui picado por esse mosquitinho aí, né, os valores, e eu querer estudar, e eu querer dar o meu melhor, muito veio dessa né? prática aí. É muito importante esse exemplo de sucesso. Antes de chamar o nosso momento musical, o Felipe, eu quero te ouvir. Esse trabalho que vocês fazem pode servir de inspiração, né? Temos aí o resultado das Olimpíadas, que foram destacados, mas naquele período, né? Eles poderiam ser importantes, né? Para você continuar e dizer para aquele aluno pobre da periferia que estuda escola pública que ele pode virar página, né, na sua vida. Eu te até pegaria o exemplo da Paralimpíada, né? Se você comparar o resultado do Brasil na Paralimpíada com a Olimpíada, né, o Brasil Paralímpico, ele até consegue trazer mais medalhas, tem uma projeção diferente. Mas isso mostra muito da vocação que nós ainda temos como país. Eu acho que hoje a gente ainda, quando a gente constrói um meio de trabalho, né, um meio de desenvolvimento, que está muito focado na nossa realidade e condição, que é o caso do esporte paralímpico brasileiro, você vai criar inovações e você vai ter um resultado muito mais rápido do que aquilo que você já tem estabelecido e vai, de alguma maneira, fazer aquilo dentro de um certo nível de normalidade ou de costume, como é o esporte tradicional, né? Então, o esporte tradicional ele está seguindo outros parâmetros de treinamento, muitos atletas estão fora do Brasil, então você acaba tendo o nível de competição acaba tá mais equilibrado e você acaba, como você tem menos estrutura no Brasil, você acaba tendo um resultado muitas vezes aquém do que você imagina que vai ter, embora eu acho que o resultado tenha sido excelente, né, para o investimento que a gente ainda tem no esporte hoje. Porque é importante falar que ainda falta um pouco mais de política pública para o esporte no Brasil hoje, né? Pode melhorar bastante. Eu acho que quando você trabalha com esporte, com educação física e lazer, você está dizendo que aquela atividade ela tem valor,
que ela é tão educativa quanto qualquer outra, que isso trabalha com os afetos, que isso trabalha com planejamento, com história, com memória, né, com elementos sociais. Então a gente precisa valorizar mais isso, né? A gente precisa trazer essa coisa do espaço, do movimento, do corpo, do afeto para dentro do processo de educação e desenvolvimento. E a gente tem, né, além do mercado de trabalho, além da formação atlética, você tem o lazer, você tem o encontro, você tem a ocupação do espaço público, você tem, né, a reunião das pessoas. A gente viu durante a pandemia, né, uma das coisas que a gente mais queria era poder estar junto, poder estar num espaço aberto, poder voltar para coisas que nos libertassem desse confinamento. E muitas vezes, quando a gente está falando de educação, a gente está naquele confinamento mental, racional, e a gente precisa ampliar isso, né, para outras sensações, outras experimentações, outros desequilíbrios que vão levar a gente a encontrar caminhos. Então, eu acho que isso é fundamental para a gente se estabelecer como sujeito, como sociedade. Então, tá aí, né? Acho que esse exemplo da Olimpíada é bom. Hoje, talvez no esporte paralímpico, onde o Brasil precisa ser mais forte, mais criativo, a gente está vendo ótimos resultados, mais do que a gente imaginou que fosse conseguir, e isso mostra a nossa capacidade de fazer bem feito. Bom, Luiz, o Felipe está falando para a gente ampliar nossa visão que a gente tem de educação no nosso país, e que com isso, obviamente, nós teremos maiores resultados. Para fechar o programa, o que de mais importante você gostaria de deixar registrado, Joana? Como toda criatura humana, você sonha. Qual é o seu maior sonho, Joana, em relação ao tema do nosso programa de hoje? Puxa, meu maior sonho é que a gente possa ver o maior número de crianças e adolescentes tendo uma boa educação e praticando muito esporte, muita atividade física, e promovendo aí muito desenvolvimento humano por meio do esporte, para puxar a sardinha aqui para o nosso lado. Obrigada, Joel. Para fechar a nossa entrevista e a sua participação, encerrando o programa, eu perguntaria a você, que você apresentasse uma visão crítica. E o seu maior medo em relação ao tema de hoje, esporte e educação? Meu maior medo é que a gente não mude, Joel, é que a gente ache que a gente tá bem hoje. Eu acho que a gente não pode chegar, né, a ter a falsa sensação de que está tudo bem, não está. Meu medo é que a gente continue tendo crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, na condição de desigualdade que a gente tem, passando pelas privações, pressões, né, e vulnerabilidades que a gente vê nas periferias e favelas brasileiras. Então eu tenho muito medo de que em algum momento a gente estabeleça que as coisas são desse jeito. Elas não podem ser, a gente tem que pensar sempre na mudança. E eu acho que a educação, a ação social, né, o papel da escola, das ONGs, ele é fundamental para isso. E eu espero que a gente continue mantendo políticas, financiamentos, recursos, né, para que esse trabalho continue acontecendo. O Perspectiva está terminando. Eu agradeço a participação de Joana Miraglia, diretora-geral do Instituto Superação, Felipe Pítaro Ramos, gerente da Fundação Gol de Letra. O Perspectiva é um programa do Observatório do Terceiro Setor. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Observatório Terceiro Setor, e no Instagram e no Facebook também. O site é observatorioterceirsetor.org.br. Lembrando que o 3 sempre é em numeral. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, Inteligência Artificial. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.